Ok, minha gente, hoje está uma quinta-feira calma aqui no programa, né? A gente teve aí bomba segunda, terça e quarta, política para lá, política para cá. Eu nem falei que o Maurílio não é mais candidato, né? Maurílio é candidato a vice agora na chapa do Júlio Rocha. E o Sérgio Garrido, pastor Sérgio Garrido, que seria o vice, junto com o Maurílio, apoiando a chapa. Estão todos juntos, né? Júlio Rocha e Maurílio para vice-prefeito. Eu não tive com ele ainda, mas você tem essa matéria hoje no Jornal Diário. E aí eu abri falando sobre isso hoje, que está tudo calmo, hoje quinta-feira, uma quinta-feira calma. Ontem à noite eu já pensava nisso. Amanhã vai ter um programa muito calmo. Aí eu abri o programa hoje falando sobre a saudade. A saudade de uma família, a saudade dos meus pais, dos meus avós, mais precisamente o Dia dos Pais chegando, meu pai, meu avô. Bença pai, bença avô. Falei que eu sinto falta disso, né? E que toda essa tecnologia, tudo isso que está acontecendo mudou o mundo de tal maneira que o mundo hoje está inseguro, e eu acho que falta muito amor. Pelo menos eu acho isso. Falei, pô, a pessoa certa vai estar no programa. Pastor Ricardo Gomide, meu amigo Ricardo Gomide, bom dia, irmão. Opa, que bom, Hélio. Bom demais poder estar aqui. Bom dia para todos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E vamos conversar um pouquinho a respeito sobre esse momento do bença pai, bença avô. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa questão família. Se Hélio quiser também falar alguma coisa sobre política, enfim. O que entrar? Vamos lá, vamos caminhar. A gente vai colocar assim um ponto de vista bíblico, pessoal, coletivo. O que é mais importante, Hélio, é um programa como esse agregar na vida das pessoas. Porque um programa como esse, ele é imparcial na questão partidária. Aqui você não está puxando brasa para sardinha de ninguém. Você está aqui realizando um programa onde as famílias, suas casas e residências, nos dá, e aí te dá diariamente, a oportunidade, através das redes sociais, de poder te ouvir. E poder ouvir as pessoas que você convida, que eu sei que você é muito seleto nessa questão de quem você convida para estar aqui. E um programa como esse, de uma envergadura como essa, de um alcance como esse, agrega na vida das pessoas. E agrega na vida das pessoas na possibilidade de agregar na vida de outros. Quantos hoje, agora, estão começando a assistir a gente, que já estão passando para outros, para entrar no Facebook, ou colocar no canal, para poder nos ouvir? Tamanha a importância que esse programa tem para a cidade, para a nação e para o mundo. Porque, através das redes sociais, Hélio, o alcance não tem como imaginar. A gente não tem noção em que lar, em que casa, em que automóvel, em que bairro, em que lugar a gente agora está falando com pessoas. Pessoas de classe média, pessoas de classe alta, pessoas de classe mais baixa, pessoas que estão vivendo momentos terríveis agora, pessoas que estão vivendo escassez e pessoas que também estão vivendo transbordo. Seja na área familiar, financeira, empresarial, espiritual, religioso, não importa. Mas essas classes, esses níveis de pessoas, elas estão inseridas em todas essas, em todos esses nomes, né? Ou em todas essas classes que eu acabei de dizer aqui, que abrange a vida do ser humano. Então, prazer enorme estar aqui com toda essa galera aí, com você, enfim. Eu tenho, a gente aqui no programa, eu tenho a preocupação muito grande de não separar. A religião, por exemplo. Eu recebo o Padre Jorge vem sempre aqui no programa. Acho o Padre Jorge uma pessoa, um ser humano fantástico, né? E padre vem aqui no programa, pastores vêm aqui no programa, você de vez em quando vem aqui. Ontem eu tive aqui o pessoal da Fazenda Esperança, o Gilcélio. Conhece a Fazenda Esperança? Não. A Fazenda Esperança tem aqui no interior, eles hoje cuidam, tem 40 pessoas lá. Os mendigos aqui da rua sumiram.
Estão todos na Estão Fazenda lá. Esperança. Aham. Tá? Então, eles ontem estiveram aqui no programa. Tem várias no Brasil. E estiveram ontem aqui no programa falando sobre a Fazenda. Eles são católicos. Sim. Tá? São católicos. Então, ele trouxe um rapaz, ele trouxe a fotografia desse rapaz há 6 meses atrás. Esse rapaz não é daqui, veio para cá e há 6 meses atrás. E hoje, ele bebia e usava drogas. Você olhava para, você via a foto dele, era um negócio assim assustador, há 6 meses atrás. Ele hoje tá na rua procurando, junto à noite, ele sai procurando se ter mendigos na rua para levar para a Fazenda Esperança. Bacana. Ele está recuperado. Aí ele é muito simples, muito humilde. Eu perguntei a ele, eu falei, quando você sente vontade de usar droga, o que você faz? Ele falou, olha, eu saio do quarto, começo a olhar a horta onde eu trabalho e vou orar a Deus. Ele falou rezar. Eu vou rezar com Deus. Eu falei, mas Deus é importante na sua vida? Ele falou, não era não, mas agora eu estou me descobrindo. Então eu trago essas coisas no programa porque, como você falou, isso pode ser útil para alguém que está nos assistindo. Com certeza, que de repente tem um parente, Hélio. De repente tem um familiar. Hélio, a nossa igreja, ela tem... E aí eu não estou falando que é a nossa igreja não, tá? Eu estou falando porque é um viés que a nossa igreja tem, que caminha. A gente tem a possibilidade de, em nossos encontros lá, pessoas, moradores de rua, entram, sentam. Um dia desse, um morador de rua que estava lá, no momento da oferta, eu estou dizendo porque eu vi. Ele meteu a mão no bolso, pegou 2 moedas, botou no envelope, foi lá na frente e colocou a oferta. Morador de rua, o Paulo. Sabe onde o Paulo está hoje? Numa casa de recuperação, de uma clínica de recuperação para dependente químico em Guapimirim. Nós levamos ele segunda-feira ou terça. Se eu não me falha a memória, foi terça. Nós levamos ele está lá. Já cortou o cabelo, já fez a barba, já está tendo uma vida transformada. E a transformação maior para mim não é o cabelo que cortou ou a barba que foi feita. Isso faz parte. Esteticamente, olhando para ele já é outro, completamente outro. Mas a parte mais importante da transformação é a que está dentro. Então, por exemplo, amanhã eu estou descendo. Eu já desci. Terça-feira eu desci. Ele foi internado na segunda. Terça-feira eu fui. Amanhã eu já estou indo de novo. Para quê? Para poder olhar, para poder visitá-lo. Domingo tem visita, já estou falando com a igreja. Quem puder se mobilizar, vamos descer, vamos lá visitar o Paulo. Por quê? Porque daqui a algum tempo, como esse rapaz que você falou, daqui a 6 meses o Paulo está completamente mudado, transformado, vivendo só por hoje. Eu trabalhei em casa de recuperação durante anos. E aí a fala é só por hoje. E amanhã, só por hoje. E depois da manhã, só por hoje. Eu estou há 32 anos, só por hoje. Eu já usei droga, já fui mendigo, pô, já fui morador de rua. Eu sei o que é isso, pô. E um dia alguém me tirou de lá. E são 32 anos vivendo uma vida em Cristo. Mas no início, pessoas me apoiaram. Você falou nisso, me lembrei desse caso dele. Ele falou o seguinte, que é uma cidade do interior de São Paulo que tem uma represa. Ele foi nessa represa para se matar. Aí, pá. Ele foi lá para se afogar, ele ia morrer. E aí, quando ele estava se preparando, ele escutou uma voz chamando. Era a mãe dele, que ele não via há muito tempo. Que maneiro. E a mãe... Agora, como é que essa mãe foi parar ali na represa? Tem como explicar, ele? Como é que ela foi parar ali Ele tinha um GPS, localizador, para poder ela identificar com o aparelho? E aí, quando ele olhou, era a mãe dele. Ele falou, mãe. Aí ela falou, filho, vem cá. Aí ela foi se aproximando dele devagarinho, salvou o filho. Né? Bom, aí depois ele acabou chegando aqui em Teresópolis para a Fazenda Esperança. Ele foi mandado de lá para cá. E ele está se recuperando. Agora, como é que essa mãe chegou lá? É Deus, Hélio. Não pode ser outra pessoa. Só pode ser. Só pode. E aí eu vou ficar, Hélio, eu vou ficar segurando, não é a palavra correta, eu vou ficar tolindo ou dizendo que Deus não é capaz de fazer, ou porque a pessoa ela é católica, ou porque ela segue uma outra religião, Deus não pode direcionar essa pessoa, não pode orientar essa pessoa. É óbvio que pode. O grande problema, Hélio, o grande problema
no meio da religião, é que cada um diz que a sua religião é a correta, que a sua religião é que é a certa e que não há outro tipo de segmento que possa ser correto. A partir do momento que eu respeitar, Hélio, a religião do outro e entender que se eu entendo que o segmento que eu tenho... Um dia desse eu fui chamado para fazer uma entrevista e na entrevista me perguntaram: você é evangélico? Não. Ué, não, pastor? Não. Ah, você é crente? Até que sim. Pastor, eu não estou lhe entendendo. Eu falei, eu sou cristão. Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele não fez isso, Hélio. A Bíblia é clara. Ele não fez isso para crente. Ele não fez isso para evangélico. Ele fez para o mundo. Para o mundo. Para resgatar as pessoas que estão vivendo uma vida fora do propósito. Então, eu não tenho que tratar o católico como alguém distante. O católico é meu irmão, é minha irmã. E essa coisa de sentenciar a vida do outro. Isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgue, não sentencie, para não ser julgado nem sentenciado. Porque da medida que você sentencia e julga, você é sentenciado e julgado, Hélio. É Bíblia. É Bíblia. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade tão grande de sentenciar a vida do outro, é o que a própria Bíblia nos diz. O ser humano, ele está preocupado com o cisco que está no teu olho. Mas a trave que está na sua vista não incomoda, Hélio. Não incomoda. Então, se a gente parar de olhar para o outro, para julgar o outro, mas dar a mão ao outro, cara, fazendo esperança, está recuperando quantas pessoas, Hélio? Hoje tem 40 internados. Na clínica que eu fui para dependente químico lá em Guapimirim, que tem um viés, um cunho, uma direção evangélica. Mas a base de fundamento é cristã. Tem 55 homens. Então são 55 com mais 40, são 95 pessoas fora da rua. E aí é só a de Guapimirim que presta? É só a de Guapimirim que serve? Por quê? Porque é um pastor que está de frente lá? Quer dizer que a fazenda Boa Esperança, porque se é um padre, se é um frei, se é um bispo, que tem o viés católico, não serve. Lá não presta. A gente tem que parar com isso, velho. A gente tem que olhar para a visão do reino. Visão do reino não está olhando para placa denominacional. Visão do reino não está falando sobre religião. Visão do reino está falando sobre propósito. Visão do reino está falando sobre servir ao outro, Hélio. Visão do reino é ser na vida de alguém, independentemente do que aquela pessoa está vivendo ou qual é a direção que ela ainda está tomando. Por quê, Hélio? Eu vou dizer uma coisa para você que é a luz da Bíblia, tá? O que acontece? Hoje em dia, na vida das pessoas que estão dentro de uma religião. E aí eu vou falar sobre a questão do viés cristão. As igrejas hoje, não são todos, mas uma parte, olha para o outro, por exemplo, olha para a prostituta. Essa prostituta, ela só passa a ser uma irmã em Cristo a partir do momento em que ela decidir a vida dela a Cristo. Isso é errado. É exatamente isso que você está falando. Ela já é a minha irmã. Ela só não tem noção de que ela tem um pai. Ainda não foi apresentado a ela um pai e uma família. Quando eu apresento para ela, e aí eu chamo essa pessoa, essa mulher, de Floresbella, que não é um nome tão comum, para não dizer que a gente está usando um nome muito popular. Sim. Eu chego para Floresbella, ela é prostituta, eu digo para ela assim, Floresbella, você tem um pai. Eu? Deus é teu pai. Então ela tem um sentimento de orfandade e agora ela está sendo apresentada a ela um pai. Então agora ela sabe que ela tem um pai. E automaticamente estou dizendo para ela, e eu sou o teu irmão. Se ela decidir a vida dela a viver uma vida em Cristo, amém, Hélio, bacana demais. Mas isso não significa que ela deixa de ser minha irmã.
Pode ser que ela não decida agora, pode ser que amanhã ela decida. Mas o que importa é que eu apresentei para ela que ela tem um pai. Ela não é órfã. Ela tem uma família. E significa que o Cristo, que Deus vai abandoná-la e ela está ali abandonada, mesmo que ela não tenha relacionamento com ele? Hélio, o poder da vida e da morte está na mão de quem? De Deus. Se ela está viva, quem é que sustenta? Deus. Mas ela está vivendo uma vida ruim. Por quê, Hélio? Cadê Deus? Por que, Hélio, que ela está vivendo uma vida ruim? Porque ela ainda não reconheceu que tem um pai que a ama, que independente do que ela está, o quadro que ela está vivendo, Deus cuida dela. Talvez ela esteja ali, Hélio, por ações e por decisões que ela tomou no passado e está refletindo naquilo ali. Mas isso não significa que Deus não está cuidando dela. Isso não significa que Deus não está amparando pela vida dela. Agora, a partir do momento que ela entender que alguém apresentou para ela que ela tem um pai, que ela tem uma família, e ela decide querer viver uma vida com esse pai... Tem que partir dela. Nunca vai ser nem de você nem de mim. Não é a gente que vai decidir pelo outro, Hélio. A gente está aqui para mostrar para o outro o quanto essa pessoa ela é importante para que ela possa viver uma vida de paz, entendendo que ela tem um pai, que ela tem uma família e que ela pode viver em novidade de vida. E só Cristo pode fazer isso na vida de uma pessoa. Eu vou dar uma demonstração para você, Hélio, sobre o que a Bíblia diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Não é a Deus, é ao Pai. Pai. Tá, entendi. Hélio, foi me perguntado uma vez. Sabe pastor, que eu não tinha pensado nisso, cara? Hélio, me perguntaram uma vez. Pastor, o senhor tem Deus? Não. Mudei agora. Hélio, eu não tenho Deus, Hélio. Aí a pessoa falou assim, ué, você não tem Deus? Não. Mas o senhor é um pastor, mas não tenho Deus. Sim. Então me explica isso, eu tenho um pai. Um pai. Que é Deus. Hélio, você vai passar na rua, você vai passar e vai encontrar com a minha filha, Julie. Você vai encontrar com ela. E você vai dizer assim, Julie, caramba, eu passei pelo pastor Ricardo ali atrás ainda há pouco. Sabe o que a minha filha vai pensar? Vai vir na cabeça dela? Não é o pastor Ricardo, é o meu pai. Então, Deus é. Mas antes dele ser Deus, ele é o meu e o seu pai. Se você tiver isso no seu coração, olhando para Deus, sendo ele o teu pai, a sua vida de relacionamento dele muda por completo, porque você passa a ter relacionamento com o teu pai e não com o teu Deus. Por isso que Jesus disse assim, vocês que sendo maus, se um filho lhe pedir um pão, então o que Cristo está dizendo? Se um filho lhe pedir o pão ao pai, você não vai dar pedra. Se pedir um peixe, você não dará a serpente. E aí ele diz assim, quanto mais o meu pai que está nos céus. Então, passe a ter uma vida de relacionamento com o teu pai. E quem é o teu pai? Deus. Você vai ver que a sua vida vai ser muito mais plena, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais suave, vai ser muito mais tranquila e você vai passar a ver a vida de uma forma um pouco diferente. Mas aí a gente também tem que ter um relacionamento com o próximo. A gente tem que ter um relacionamento de irmão, porque se ele é meu pai, ele também é seu pai. Sim. E então você é meu irmão. Agora, Hélio, me mostre uma família de irmãos que não tem problema. É difícil. Todos têm. Sabe o que acontece? As pessoas pensam que a igreja é um lugar onde não vai haver problema. Você quer encontrar uma igreja que não tem problema? Não vá para lá. E deixam na mão da igreja ou na mão de Deus para resolver os seus problemas. Segura aí que eu tenho um comercial, já me deram o sinal aqui. Eu vou para o comercial, escutou o sinalzinho eletrônico ali? Pois é. A gente vai para o comercial. Se Deus é o pai, eu sou filho, ele é filho também, nós somos irmãos. Como é que eu tenho que tratar o meu irmão, a minha irmã? Como é que eu tenho que tratar o meu irmão? A gente volta dentro desse assunto.